Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aroma com Terapia. Antes de eu seguir, não esquece de curtir, de comentar, de ativar as notificações para receber o comunicado de novos vídeos que são postados aqui no canal várias vezes por semana, de compartilhar e de trazer aí um comentário para que a gente possa trocar ainda mais informações sobre os assuntos que eu trago aqui para você. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o TOD, transtorno opositor desafiador, e como a aromaterapia pode auxiliar no processo de equilíbrio emocional e comportamental dessa criança. Então, eu acredito que você aí do outro lado que está me assistindo já tem ouvido muito falar assim: nossa, que criança birrenta. Olha, essa mãe não faz nada. Olha a birra que essa criança está fazendo. Que criança mal educada. Ai, coitada dessa mãe. Não sabe dar limites, não sabe impor regras. Não é mesmo? E a gente sabe que, na verdade, não é nada disso. E que a sua criança não é birrenta. E que existe uma diferença enorme entre birra e o transtorno desafiador opositor, o transtorno opositor desafiador, conhecido como TOD. Antes da gente seguir, eu sou Camila Castelã, aromaterapeuta infantil e familiar, e tenho como missão trazer a aromaterapia como caminho iniciático para transformar a sua vida. Então, qual é a real diferença entre uma birra, uma criança birrenta, e uma criança com TOD? Bom, as birras em geral são bem características de crianças pequenas. Até ali os seus 3, 4 anos de idade, é bem comum a gente ver crianças fazendo birras frente a uma situação que ela não gosta, frente a uma frustração, alguma coisa que ela quer e ela não conseguiu, ou não que o pai ou a mãe disse para uma determinada coisa que ela quer fazer. Mas a birra, ela é resolvida de uma maneira muito mais rápida, certo? Quando você simplesmente muda a atenção da criança para alguma outra coisa, ou quando a criança consegue efetivamente o que ela quer, essa birra é então cessada, certo? Diferente do que acontece no TOD, certo? Este comportamento desafiador, ele perdura por muito mais tempo, além dos 4 anos de idade, tendo o seu pico, né, o seu pico de desafio maior na pré-adolescência, então entre aí 12, 13, 14 anos, é onde esse transtorno desafiador opositor tem o seu pico mais aflorado, trazendo ainda mais desafios para essa família e para essa criança, certo? O transtorno do TOD, ele também pode vir acompanhado de distúrbios do sono, certo? Então, essa criança pode apresentar uma maior dificuldade para dormir. Ela pode ter uma dificuldade de socializar com outras crianças ou com outras pessoas, e também pode ter uma dificuldade em se expressar, em verbalizar principalmente o que ela está sentindo. Então, a birra acontece em crianças pequenas, facilmente resolvida quando se muda a atenção ou se entrega aquilo que ela quer, cessou. O TOD perdura além dessa idade, certo? Tem o seu pico ali na fase da pré-adolescência e pode estar acompanhado de outros distúrbios, entre eles distúrbio de sono, tá? Que é bem comum nessas crianças. Distúrbio de socialização, então são crianças que não conseguem brincar porque não conseguem obedecer limites e ordens, né? Então dificilmente elas conseguem brincar com outras crianças porque precisa se ter um pouco de flexibilidade. Flexibilidade não é a palavra que essas crianças entendem. E também tem grande dificuldade
de se expressar, de comunicar como está se sentindo. E isso causa um excesso de agitação, uma maior irritabilidade, certo? E muitas vezes essa criança não consegue, então, se controlar e acaba explodindo, certo? Então, eu sei que quem convive diariamente com o TOD entende quais são os reais desafios de uma rotina de uma criança que é diagnosticada com o TOD. Eu sei, porque aqui o meu também tem, além do TDAH, o TOD associado. Então, eu entendo na pele, na carne, como é lidar com uma criança que tem uma inflexibilidade para lidar com as situações de uma maneira muito forte, certo? As crianças, em geral, que apresentam o TOD, elas têm aí alguns pontos de dificuldade de gerenciamento das emoções. Entre eles, lidar com as frustrações que estão relacionadas aí com o desequilíbrio do emocional dessa criança. Também não conseguir se controlar e explodir de uma maneira muito rápida, às vezes por uma coisa muito pequena, que nós, olhando de fora, nem entendemos o que está acontecendo. Dificuldades na escola para gerenciar o tempo na realização e na execução das tarefas. E para ficar em sala de aula, muitas vezes essa criança não quer ficar sentada ali o tempo todo, né? Ela quer sair, ela quer andar, ela quer passear, mas está no horário da aula. Mas ela tem essa dificuldade de fazer as atividades do início ao fim, de concentração e de dificuldades de obedecer regras, de obedecer ordens, principalmente ordens de pessoas mais velhas. Então, elas têm dificuldade frente a pessoas de autoridade. Então, esse quadro de TOD precisa, sim, ser muito bem trabalhado e muito bem assistido para que essa família e essa criança não sofra todas as consequências desses processos que causam aí dificuldades na rotina. Então, como que a aromaterapia pode auxiliar nesses processos, ajudando essas crianças com TOD? Bom, os óleos essenciais, eles podem auxiliar no processo de diminuição da agitação, da irritabilidade, certo? E do aceite de regras. Eu vou trazer aqui nesse vídeo alguns óleos essenciais que eu, como mãe de uma criança com TDAH e TOD uso, e também como aromaterapeuta infantil, recomendo para uso em prática clínica, certo? Bom, o primeiro óleo que eu gosto muito, que eu já gravei um vídeo aqui no canal só sobre ele em outro contexto, é o óleo de mandarina vermelha, certo? O óleo de mandarina vermelha, ele promove aí uma melhor aceitação dessas crianças frente aos desafios. Então, é um óleo muito bom para que essa criança comece a olhar para as questões que ela precisa trabalhar, para os desafios que ela tem no dia e para lidar com isso com mais calma. Então, é um óleo que tem uma ação ansiolítica e, por isso, auxilia no processo de um olhar mais calmo para driblar aí as dificuldades do dia a dia. Um outro óleo que é muito importante e que é muito bom para esse tipo de comportamento é o óleo essencial de gerânio. Por que o gerânio, Camila? Porque o gerânio trabalha o amor, o alto amor e o amor ao próximo, certo? É um amor trabalhado aí, um amor de mãe, é uma abertura do cardíaco, uma abertura do coração, para ensinar essa criança, e às vezes não só a criança, mas também a mãe ou o cuidador dessa criança, a abrir o coração para entender melhor o que essa criança está sentindo e aprender, então, a dar e receber amor, e não a se fechar numa casinha no casulo. Então, o gerânio é muito importante, tanto para trabalhar a relação entre mãe e filho, que às vezes fica aí desgastada nesse processo
do Todd, né? Porque a mãe fica ali sem saber como agir, fica sofrendo as pressões da sociedade em cima dela, falando que ela não faz nada, que ela é isso, que ela é aquilo, tem um monte de culpa. Acaba muitas vezes transferindo essa culpa ou essa irritabilidade para a criança, certo? E a relação entre mãe e filho acaba ficando aí desgastada. Então, o óleo essencial de gerânio, ele é bom, tanto para a mãe quanto para a criança, para ampliar o cardíaco, trabalhar o amor e a ação aí do aprender a receber e dar amor na mesma medida, certo? Um outro óleo muito bom, que eu tenho visto bastante resultados por aqui, é o óleo essencial de cipreste. Cipreste é uma planta que ensina a retidão, né? Ela ensina limites, digamos assim. Ele é muito bom para trazer a consciência de um limite para a criança. Embora o cipreste seja uma árvore muito alta, né, que dá uma sensação maior de liberdade, ela também cresce dentro de um limite específico de retidão. Então, ela ensina isso e ensina também que quando a gente está lá perto, né, do céu, a gente pode se curvar frente aos desafios para aprender frente ao desafio que a gente tem, para que a gente possa não repetir este desafio. Então, ele ensina muitas vezes, né, a limites, a retidão e a se curvar, então, frente aí aos desafios, para acabar com essa teimosia tão perseverante em crianças com TOD, tá? O penúltimo óleo que eu vou trazer aqui nesse vídeo é o óleo de patchouli, né? Que eu também já trouxe aqui, e que ele tem como uma característica muito importante, que é a quebra de padrões. Então, ele auxilia no trabalho da dificuldade de aceitar o não e também na quebra de padrão de comportamento. Então, eu começo a refletir: por que eu me comporto sempre assim? Qual é a dificuldade que eu tenho de aceitar o não? E começo a olhar para isso. Lembra que aqui a gente está falando que a gente vai começar a usar esses óleos, mas a criança muitas vezes não tem uma bagagem emocional, ela não consegue tão rapidamente olhar para esses sentimentos e falar: ah, tá bom, vamos mudar esses sentimentos. Então, aqui é um trabalho onde a gente precisa também mostrar para essa criança, usar os olhos e começar a mostrar como ela pode mudar esse comportamento, como ela pode criar âncoras para fazer esse tipo de alteração, ensinando ela como pensar, né? Ou como agir frente a estes desafios, como que ela pode mudar um padrão de comportamento com o auxílio aí desses óleos essenciais. Para fechar esse vídeo, vou trazer então o último óleo, que é o óleo de camomila romana. Muito bom para trabalhar excesso de agitação, de irritabilidade e traumas. Então, se eu quiser aí trabalhar a diminuição da impaciência, da irritabilidade e também do aceite de regras, eu posso fazer um creme, por exemplo, utilizando patchouli, gerânio e camomila romana. Aí, nesse creme, eu vou utilizar na sola dos pés dessa criança por mais ou menos 30 dias, fazer uma pausa para observar como essa criança se comporta com a retirada dos olhos e, se precisar, eu reinsiro né, uma outra combinação de óleos essenciais para continuar esse processo de tratamento até que essa criança entenda como é que ela deve, né, na verdade, reagir frente a estes desafios e que a família também entenda como a família pode auxiliar essa criança. Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui, trazer um acalento, né? Trazer essa informação de que a aromaterapia pode auxiliar essa criança que tem o TOD e também a família a agirem aí de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, trazendo maior qualidade de vida e amor entre vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.